Agora, no São Francisco News, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas. Neste 13 de janeiro, quem conversa com a gente é o subtenente Queiroz, direto da sede do Corpo de Bombeiros, destacando os principais fatos registrados pela corporação no último final de semana. Subtenente Queiroz, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes do programa São Francisco News. No plantão deste final de semana, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 39 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, captura de animal silvestre, por volta das 11 horas do último sábado. A guarnição de busca e salvamento deslocou-se até a rua Maria Carlota dos Santos, no residencial Itatiaia, para capturar uma cobra encontrada no quintal de uma residência. Usando equipamentos adequados e atuando com segurança, retiramos a serpente do local impróprio, dando posteriormente destino correto para o animal. A segunda ocorrência de natureza, outra captura de animal silvestre. Por volta das 17 horas e 10 minutos também de sábado, a guarnição de busca e salvamento deslocou-se até a rua Guaxupé, no Jardim Suíço, para novamente capturar uma cobra, também encontrada no quintal de uma residência. O mesmo protocolo de atuação foi realizado para a retirada do animal que estava em uma árvore. Sendo assim, a ocorrência foi finalizada devolvendo a serpente para seu habitat natural, tendo em vista que a mesma estava saudável e é típica da nossa região. Antes de finalizar, vale citar algumas orientações com o intuito de evitar presença de cobras no quintal de residências. Sendo assim, para evitar a presença de cobras no quintal, você deve manter o quintal limpo, remova folhas secas, galhos, troncos e entulhos que podem servir de esconderijo, aparar a grama. Vegetação alta oferece cobertura e segurança para as cobras. Instalar uma cerca sólida que vá alguns centímetros para dentro do solo pode ser eficaz para manter as cobras afastadas. E por fim, controlar pragas. Evite deixar alimentos expostos, pois podem atrair roedores que são presas das cobras. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através de mensagem ao nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima segunda-feira a todos. Para o senhor também, subtenente Queiroz, obrigado pelas informações. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. E com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Chegou a segunda-feira, mais uma semana. Hoje, 13 de janeiro de 2025. Os principais fatos que acontecem em Anápolis e região, claro, você fica por dentro aqui no jornalismo da São Chico. São Francisco FM. Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Vamos lá. Fala comigo, bebê. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Vamos juntos, porque as ocorrências policiais começam com vários os assuntos, várias ocorrências registradas no último final de semana. Infelizmente, um plantão policial sangrento na cidade de Anápolis, né? Situações envolvendo casais, tentativa de homicídio, lesão corporal e por aí vai. Para não perdermos tempo, olha, eu destaco que um aposentado da Caixa Econômica Federal perdeu a vida após cair em uma festa de aniversário de 15 anos
lá no residencial Morumbi. Daqui a pouco eu vou destacar essa ocorrência, mas eu começo trazendo informações de um homicídio. Um homem que foi executado a tiros na madrugada do último sábado em Anápolis. A Polícia Civil, por meio do GIH, Grupo de Investigação de Homicídios, já iniciou diligências com o intuito de elucidar esse fato, o segundo homicídio do ano na cidade de Anápolis. O Luiz Carlos Lopes Teixeira, de 37 anos, foi executado a tiros na casa em que ele morava, lá na rua Antônio Gomes Rabelo, no setor Vivian Park, primeira etapa. Segundo informações, por volta das 5h30, isso é o que chama a atenção. 4 homens com camisas amarradas na cabeça. Esses indivíduos invadiram o imóvel e dispararam várias vezes contra a vítima. De acordo com relatos da esposa, Luiz Carlos foi encontrado em um colchão no quarto, nos fundos da casa, já sem vida. O SAMU esteve no local e a doutora Camila Almeida constatou o óbito. A Polícia Militar isolou o perímetro e informou que as casas próximas possuem câmeras de monitoramento, o que pode ajudar na identificação dos autores. A Polícia Civil, o GIH, esteve no local com o Dr. Cleiton Lobo para dar início às investigações. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. E agora passará por perícia, todo o trabalho agora de investigação para identificar, então, os envolvidos nessa execução. A gente fala homicídio, mas também podemos classificar o fato como uma execução. A gente observa que esses criminosos, de acordo com a narrativa da ocorrência, já invadiram o imóvel com o intuito de matar esse homem. E assim obtiveram êxito. O homem de 37 anos executado a tiros na madrugada do último sábado, lá no Vivian Park, o Luiz Carlos Lopes Teixeira. E ontem de madrugada ainda recebi informações de um fato lamentável que aconteceu em Anápolis. Um aposentado da Caixa Econômica Federal de 64 anos morreu durante uma festa de aniversário lá no residencial Morumbi. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, Mauro Gomes de Carvalho, teria caído no banheiro do local, batido a cabeça no vaso sanitário e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu aos ferimentos. O evento, organizado pela mãe da aniversariante, aconteceu no Espaço Morumbi, onde equipes da Polícia Militar e do SAMU foram acionadas por volta de 1h48. O corpo foi retirado do ambiente para a realização dos primeiros socorros. O que aconteceu, né? Eu recebi imagens, uma situação bem triste, bem lamentável. A vítima caiu dentro do banheiro um pouco apertado, né? Pequeno espaço, e ali, para que o trabalho das equipes de resgate fosse realizado, tiveram que arrastar o corpo. Isso deixou ali um rastro de sangue, uma situação bem delicada. E aí uma pessoa que me ligou de madrugada, eu estava dormindo e depois, quando eu acordei e retornei para essa pessoa, ela me disse o seguinte, que estava tendo essa festa de 15 anos, a vítima é um aposentado da Caixa Econômica Federal que mora em Goiânia. Então, ele veio para Anápolis para participar dessa festa e bebeu demais. E aí, por conta disso, ele foi para um dos quartos com a namorada. E parece que a sogra também lá estava próxima. Ele já tinha sofrido uma queda durante o evento, durante a festa, por conta da bebida alcoólica. E aí, lá continuou durante a confraternização e tudo mais. Aí, por conta do grau do álcool, da cachaça, ele foi levado para um dos quartos. Ele já estava deitado, só que aí ele foi levantar para ir ao banheiro. E aí a informação é de que durante essa tentativa de ir ao banheiro, ele chegou a acessar ali o local, mas escorregou e bateu a cabeça no vaso. E aí, com esse grave ferimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, né, nesse espaço de eventos lá no residencial Morumbi, né? Situação triste, lamentável. O fato registrado, viu, gente, como morte acidental. A polícia lá fez vistorias no local, observações e não identificou nenhum indício de lesão corporal seguida de morte, nada disso. Aos familiares e aos amigos do Mauro Gomes de Carvalho, os nossos sentimentos.
Olha, uma confusão generalizada em Anápolis terminou com um jovem de 23 anos ferido com uma facada na noite da última sexta-feira. Isso aconteceu na rua Rafael Braga Tibúrcio, lá nos sítios de recreio Vale das Laranjeiras. De acordo com a polícia militar, a vítima, de nome Santiago, foi ferido no tórax ao tentar separar o irmão de uma briga. Após o ocorrido, ele foi até a casa da mãe, localizada no Vivian Park, onde recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU. Santiago foi levado consciente e estável para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, Dr. Henrique Santilo. No local inicial da ocorrência, testemunhas relataram ouvir disparos de arma de fogo, mas a polícia não encontrou indícios ou suspeitos no endereço indicado. Ainda conforme os registros policiais, a vítima, Santiago, possui passagens criminais, como lesão corporal, artigo 129, ameaça 147 e outros artigos do Código Penal. O caso segue em investigação. Abraçando meu amigo Rondinelli Mendes Rosa, lá no Itamaraty, meu amigo motorista de aplicativo. Quem também está com a gente é a Keila Simões, um abraço, Keilinha. Quem também, meu amigo Sudário Berto, grande abraço, conselheiro tutelar. O Ronaldão Barbosa mandou aqui um bom dia. Bom dia, meu amigo. A dona Maria do seu Bacumba tá falando para você ir lá tomar uma gelada lá no final de semana. Ele também manda um abraço pro Reinaldo, pro Rubens, pro Chicão e pra dona Divina e também pro Lázaro da lotação. Beleza, Ronaldão? Vou levar o Zé do Berinite, né? Eu dou carona pra ele vai lá, né? Toma uns golinhos e tal. Falei com ele esse final de semana, né? Tá meio preocupado, né? Começo de mês, aí ele falou que vai precisar fazer um extra aqui na rádio. Falei, ó, tem algumas oportunidades além dos comentários, né? Porque ele falou que tá complicado com a questão dos materiais escolares, né? Das crianças que ele adotou, né? Foi namorar agora com a mulher com 2 filhos, agora pega o bonde aí, rapaz. E até pediu sugestão de papelaria pra mim e pro Newton. Ei, Zé, cara, é um figura mesmo, viu? Nossa Senhora. Seguimos com as ocorrências policiais porque na madrugada de sábado, uma mulher de 44 anos ficou ferida ao ser atacada pelo companheiro com uma faca. Isso aconteceu lá no BL, lá no bairro de Lourdes. O caso aconteceu às 3h19 da madrugada. O povo de Anápolis não tá dormindo não, esse povo, né? Trem de madrugada, povo brigando, faca, cachaça. Meu Deus do céu. Segundo a polícia militar, a vítima, a dona fulana de tal, contou que estava confraternizando na casa de um vizinho, junto com o esposo e outras pessoas. Aí tá, tudo bem. Aí o casal iniciou uma discussão e continuou ao voltarem para casa. Durante o desentendimento, o homem pegou uma faca e, ao entrarem em luta corporal, a lâmina atingiu a mão direita dessa mulher, causando um corte. Após a agressão, o autor, identificado BLS, fugiu em direção à casa do irmão, nas proximidades do Colégio Senador Onofre Quinan. O SAMU foi acionado e realizou os primeiros socorros para que a vítima fosse encaminhada à UPA, lá da Vila Esperança. O autor não foi localizado. O fato foi registrado como lesão corporal dolosa. O povo tá gostando de usar uma faca, que Deus me livre. Abraçando também aqui ao meu amigo que participa, é o Thales Bruno. Bom dia, meu amigo, ótimo dia para todos. Manda um abraço para todos os ouvintes. Aqui é o Thales Bruno do Guia Sou Mais Anápolis, acompanhando tudo aqui a caminho do trabalho. Valeu, meu amigo Thales. Grande abraço, bom trabalho aí a todos do Guia Sou Mais Anápolis. Antes do intervalo comercial, gente, porque daqui a pouco tem várias e várias ocorrências. Teve tentativa de homicídio lá na Fabril, veículo que foi roubado em Anápolis. Um homem, gente, ele estava hospitalizado na UPA e a informação que consta no boletim de ocorrência é que um cilindro de oxigênio atingiu a cabeça desse paciente e aí ele foi levado para o hospital de urgências, mas infelizmente não resistiu. Situação lamentável. Teve também veículo roubado. Polícia Civil no combate aos crimes de furto. Teve briga lá no Pistão também, em um estacionamento de um estabelecimento de entretenimento para adultos. Ai! É, gente.
Esses e outros fatos. Mas antes do intervalo comercial, a gente destaca mais uma ocorrência que foi registrada aqui na cidade de Anápolis. É que a dona Francelina Alexandre Barbosa de Jesus, de 60 anos, conhecida pelos amigos desde mais nova como Tereza, ela faleceu na noite do último sábado no Hospital Estadual de Urgência de Anápolis, Dr. Henrique Santilo. Ela estava internada em estado grave desde o dia 7 de janeiro, quando foi atropelada na GO 330, entre Anápolis e Leopoldo de Bulhões. O acidente aconteceu quando um motorista dirigindo uma Fiat Strada atingiu 3 pessoas que trafegavam em 2 bicicletas. A gente destacou aqui essa ocorrência na 97.7 FM. A dona Tereza estava acompanhada de sua neta em uma das bicicletas, enquanto um homem seguia na outra bicicleta. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital, mas Francelina não resistiu aos ferimentos. Inclusive, o meu amigo que passava pelo local, comandante da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, disse que foi uma situação bem lamentável e que, infelizmente, o Major Valente, disse que foi uma situação bem triste. Então, a dona Tereza, o nome dela Francelina, mais conhecida como Tereza, não resistiu aos ferimentos. As autoridades seguem investigando as circunstâncias desse atropelamento. E após o intervalo comercial, eu já volto trazendo detalhes de um roubo em uma fazenda lá na zona rural. Criminosos armados invadiram uma fazenda localizada na BR-153. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Trazendo agora informações de um caso em que um criminoso aterrorizou uma família em Anápolis e em Jaraguá. Esse indivíduo armado que praticou uma série de roubos em propriedades rurais foi preso. Mas eu vou trazer o passo a passo dessa história a partir de agora, porque nós tivemos várias ações da Polícia Militar em conjunto para localizar esse indivíduo. Essa ocorrência, ela teve início na noite do último sábado, por volta das 9h30. 2 homens armados invadiram a fazenda Cabeceira Piancó, localizada na BR-153, na zona rural de Anápolis. Segundo relatos das vítimas, o caseiro Adriano e a Iracelma, de 35 anos, os criminosos portavam uma arma longa, possivelmente uma espingarda calibre 12. Um dos suspeitos, descrito como um homem magro, de olhos claros e de cerca de 37 anos, usava boné preto, blusa cinza, calça jeans e chinelos. Ele rendeu as vítimas, obrigando-as a entrar em um dos quartos da casa. Durante a ação, foram roubados um Volkswagen Gol vermelho, ano 2012-2013, da placa JJW 6G17, além de 3 celulares. Um iPhone, inclusive, foi levado nessa situação. As vítimas acreditam que um segundo suspeito permaneceu do lado de fora da residência durante o crime. Após o roubo, os assaltantes fugiram em direção ignorada. Esse é o primeiro passo da ocorrência. Daqui a pouco eu vou trazer os demais, porque nós tivemos ainda no final de semana uma briga entre vizinhos lá no Parque Calistópolis, na rua Jaraguá. Uma via de fato foi registrada, a pessoa ligou para a polícia dizendo que a vizinha estaria tentando entrar na sua casa para agredir a sua mãe e a sua sobrinha. A equipe, composta pelo meu amigo Sargento Patrick, também pelo meu amigo Cabo Bessa, conversaram com a solicitante, também com a mãe dela, que é vítima de vias de fato. Ela disse que a autora deu um murro na cara da vítima, causando lesão. Os envolvidos foram levados para a delegacia. A suspeita tem 30 anos, uma das vítimas tem 45 anos de idade. Vamos ter calma, vizinhas. Tivemos ainda uma situação que poderá ser classificada como tentativa de homicídio lá na região da Fabril, ao lado do Bar do Baiano, na Avenida Matadouro Industrial. A pessoa comunicou o fato para a polícia no último dia 12, por volta de 00:04. A informação é de que 2 indivíduos em uma moto de cor prata efetuaram disparos de armas de fogo contra um indivíduo e fugiram do local, sentido centro de Anápolis. Equipes da Polícia Militar chegaram nesse endereço
e se depararam com um homem alvejado na perna esquerda. A vítima disse que estava no bar conversando com amigos quando 2 indivíduos em uma motocicleta de cor prata, aparentemente mais antiga e com a placa tampada, efetuaram disparos de arma de fogo na direção das pessoas que estavam no bar. Não foi possível identificar os autores, mas as câmeras internas do estabelecimento captaram imagens dos suspeitos. Isso pode auxiliar o trabalho investigativo. Segundo o relato da vítima, ele não possui desavenças com ninguém no bairro e acredita que os disparos não eram direcionados a ele, mas só que ele, infelizmente, estava aí no meio das pessoas e acabou sendo atingido na perna. Ele foi encaminhado à UPA da Vila Esperança sem riscos maiores, mesmo com o ferimento provocado por um disparo de arma de fogo. A vítima, um homem de 53 anos de idade. E aí os demais que estavam no bar, né, que possam abrir o olho, né, porque possivelmente o intuito, né, desses criminosos seria ferir alguém de forma mais grave ou até tirar a vida dessa pessoa. Placa tampada, já chega atirando. Isso lá na região da Vila Fabril. Atualizando informações sobre aquele roubo na fazenda, aqui em Anápolis, porque na madrugada de ontem, por volta da 00:26, a equipe da CPE Alfa localizou o veículo Volkswagen Gol que havia sido roubado na noite anterior, na noite de sábado, em uma fazenda na zona rural de Anápolis. Esse carro foi encontrado no pátio de um posto de combustíveis na BR-153, próximo ao posto da PRF, no município de Jaraguá. O que aconteceu? Ao perceber a presença da equipe policial, o motorista do carro tentou fugir em alta velocidade, mas abandonou o carro ao chegar ao posto da PRF. E o cidadão fugiu a pé por uma área de mata. Apesar do apoio de outras equipes da PM e também da PRF, o suspeito até então não tinha sido localizado. Dentro do veículo, os policiais encontraram diversos objetos, incluindo uma caixa com 17 cartuchos intactos de calibre 12, o que indica que, olha só o passo a passo dessa história, que o cidadão que estava com a espingarda calibre 12 na fazenda, na zona rural aqui do Piancó, em Anápolis, é o mesmo que estava dirigindo esse carro. Ainda encontraram um celular, roupas, perfumes, calçados e outros itens variados, o que indica que ele também praticou roubos em outras propriedades rurais aqui na região. Os itens apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes de Jaraguá. E a partir disso, a polícia, em diligências, na manhã de ontem, localizou um carro que indica uma outra situação, porque equipes da Polícia Militar de Goiás, em conjunto com o COD, recuperaram um veículo Renault Sandero roubado na fazenda Doutor Tomás, no município de Jaraguá. O carro foi localizado na BR-153, próximo ao trevo de Estrela do Norte. E mais uma vez, gente, esse cidadão, um indivíduo de alta periculosidade. Durante a abordagem, o condutor abandonou o carro e fugiu a pé. Mais uma vez ele fugiu a pé em direção a uma área de mata. No interior do automóvel foram encontrados uma faca artesanal, outro celular, um cartão bancário e também 2 munições intactas de calibre 12. Além disso, a polícia identificou que o cartão da vítima foi utilizado para realizar pagamentos, compras em pedágios na região de Campinorte. Após intensas buscas envolvendo equipes de Porangatu, Minasul, Santa Teresa e da Patrulha Rural, com batalhão rural aqui competente no estado de Goiás, esse indivíduo foi preso. Foi localizado em uma fazenda próxima e agora está no Chilindró. Esse outro carro que tinha sido roubado foi recuperado, conforme eu disse, e levado ao pátio da Polícia Militar em Estrela do Norte. Agora a gente espera, né, que esse cidadão permaneça preso após tocar o terror em várias propriedades rurais em Anápolis, Jaraguá e outros municípios, que agora ele permaneça atrás das grades. Que coisa, meus amigos! Seguimos com as ocorrências policiais da 97.7 FM. Nós tivemos uma ocorrência, aqui eu vou ler o que diz o fato narrado, porque compareceu à Central de Flagrantes a dona Lídia. Ela
solicitou a guia de requisição para exame cadavérico em nome do pai dela, o Domingos Lapa da Rocha, que faleceu na madrugada no Hospital Municipal Alfredo Abraão. Ela disse que o pai dela deu entrada na UPA da Vila Esperança no dia 27 de dezembro de 2024, com um quadro febril, estava com febre e com alguns outros sintomas. A filha do senhor Domingos disse que no dia 31, segundo o relato policial, um cilindro de oxigênio caiu em sua cabeça. Por esse motivo, esse paciente precisou ser transferido para o Hospital Municipal Alfredo Abraão, local em que ele não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado, então, pela familiar desse idoso de 66 anos de idade. Ao que deve ser investigado pela polícia para saber se de fato o cilindro estava mal posicionado, se foi uma situação em que a vítima provocou a queda desse cilindro. Situação bem delicada, bem triste, e aos familiares e aos amigos os nossos sentimentos. Na manhã de ontem, um veículo Volkswagen Gol de cor branca foi encontrado completamente destruído em uma área rural de Anápolis. As informações que foram repassadas à equipe da Patrulha Rural. O automóvel, que pertence ao Valmir, de 47 anos de idade. Segundo o Valmir, o carro dele havia sido furtado durante a madrugada e possuía um sistema de som de alto valor e pneus novos, segundo ele, adquiridos com muito esforço. Foi muito trabalho para que ele pudesse equipar o carro. No local foi constatado que o veículo estava queimado e vandalizado, com as rodas, pneus e todo o sistema de som removidos. Valmir relatou que o carro era o seu único meio de transporte e sua perda terá grande impacto em sua rotina. O proprietário foi orientado a registrar informações adicionais no 5º Distrito Policial para auxiliar na investigação. A informação é de que o veículo era segurado, segundo o que consta no boletim de ocorrência. Tomara, né? E que esse homem consiga ter outro carro, né? Porque fica agora, pelo menos temporariamente, no prejuízo. Abraçando também aqui na audiência, meu amigo Olacir Mendes, o filho Tiago e o Lucas lá na audiência no bairro Boa Vista. O Toniel Luiz lá no setor São Joaquim, muito bom dia também. Quem também participa aqui é o Emerson de Paula, desejando uma boa semana a todos, paz e bem. Nosso amigo lá da Santa Maria de Nazaré, grande Dálcio, também participa. A Cleudioline, lá no setor Escala. Beatriz, no Jardim Europa, informa aqui pra gente sobre uma cachorrinha que está desaparecida lá no Anápolis City. O nome dela é Mel. Essa cachorrinha está desaparecida e pede aqui o apoio do jornalismo da 97.7. A Ilma Lopes também participa, mandando um bom dia pro Jonathan Cavalcante e pro Newton Rodrigues. O Vanderlei Vieira também já está rente no batente, firme no pé do eito aí, acompanhando a programação da 97.7. Vamos para a reta final das ocorrências policiais. Estão percebendo aí que o final de semana não foi tão tranquilo assim. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Silvânia, deflagrou na tarde da última sexta-feira uma operação para coibir os crimes de furto contra o patrimônio, crimes contra o patrimônio. Através de investigações, foi identificado que uma propriedade na zona rural de Silvânia estaria sendo usada para armazenamento de diversos produtos de origem ilícita. De imediato, os policiais foram até esse endereço e identificaram os supostos autores, os quais seriam patrão e funcionários. Após indagá-los sobre a autoria dos fatos, primeiramente a dupla negou a autoria dos crimes e alegou que os bens foram adquiridos de forma lícita. Entretanto, eles acabaram entrando em contradição. Um disse uma coisa, outro disse outra. Aí tal, né? A polícia começou a investigar direitinho e descobriu que era cilada, Bino. Diante das informações obtidas, um dos autores, que é funcionário da fazenda, decidiu confessar toda a trama. Abriu o biquinho
relatou que durante o dia se dedicavam às atividades de praxe da propriedade. Só que, no período noturno e nas horas vagas, cometiam furtos nas redondezas. A partir disso, foi possível identificar e localizar diversos produtos, entre eles eletrodomésticos, pneus e maquinários agrícolas. O funcionário relatou à equipe que a dupla estava atuando na região há mais de 6 meses, cometendo furtos de produtos diversos. Furtos estes que iam desde uma máquina de lavar e aparelhos de som e até, gente, uma grande niveladora avaliada em aproximadamente R$100 mil. Estima-se que o prejuízo às vítimas era em torno de R$150 mil. Após a confirmação, os produtos foram apreendidos e ressarcidos aos reais proprietários, que fizeram registro policial do ocorrido. Os supostos autores foram interrogados para que, posteriormente, sejam colocados à disposição do Poder Judiciário. A casa caiu? Patrão e funcionário, né? De dia, prestando serviço de forma CLT, carteira assinada, e à noite era bandido, né? Vagabundo! Que coisa feia, né? Agora vai estar os dois lá, unidos, né? Unidos no trabalho, unidos na cadeia também, né? Eu não sei quem que deu a ideia, mas foi os dois pro Chilindró. E agora a população da região de Silvânia fica mais tranquila com essa situação. Meu Deus do céu, não sigam isso como exemplo, crianças. Olha, após uma solicitação do Copom, a equipe abordou alguns indivíduos que estavam no Street Fighter. O detalhe, brigando na porta de um estabelecimento de entretenimento para adultos. A informação é de que eles estavam em vias de fato no estacionamento de um motel lá no bairro Calistolândia. A ocorrência classifica como indivíduos. Não sei se algum estava mais armado que o outro, mas um Fiat Palio foi encontrado no local, estacionado de forma irregular e sem nenhum motorista responsável pela questão. Foi registrado contra os indivíduos um termo circunstanciado de ocorrência em relação a esse fato preocupante. Ai, ai. Última ocorrência de hoje. Antes disso, abraçando o Francisco Coutinho, o Aparecido em lá em Niquelândia, Solange Fortuna da Vila Jaiara, boa semana pra você também. A dona Maria José do setor Daiana, outra Maria Santos, lá do Jardim dos IPs, também participa com a gente. Olha, infelizmente comunicamos o falecimento da Adriana Clemente Lourenço, uma mulher de 44 anos de idade que faleceu no Hospital de Urgências de Anápolis. Ela foi atropelada no último dia 5 de janeiro por volta das 9h45 da noite, no quilômetro 101,4 da BR-060, ali próximo ao posto Presidente. A vítima estava transitando pela rodovia quando foi atingida por um motociclista. Eu tive acesso ao depoimento desse motociclista. Ele relatou que até tentou desviar, estava voltando para casa quando houve esse atropelamento. Ele sofreu alguns ferimentos e foi também levado ao hospital. Mas no caso da Adriana, a pedestre atingida, ela não resistiu aos ferimentos graves por conta desse atropelamento na BR-060, próximo ao posto Presidente. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Amanhã a gente volta com mais informações nas ocorrências policiais. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. São Francisco FM.